Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública para tratar de um assunto muito importante aqui, que é a instalação, a construção de corredores de ônibus na rodovia Raposo Tavares, que é uma rodovia estadual. Essa audiência pública ela é oficial, ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Web, aqui da Assembleia Legislativa. Ela está sendo gravada pela TV Assembleia e nós vamos também pedir que as notas taquigráficas sejam disponibilizadas para todos vocês e também encaminhadas para os órgãos competentes. Nós vamos fazer ao final encaminhamentos dessa audiência pública. Então, tudo o que for falado aqui, todos os pronunciamentos, intervenções, serão registradas no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo e nós vamos utilizar nessa audiência pública como um instrumento de luta e de encaminhamentos para sensibilizar e reivindicar aqui a intervenção do Estado, do governador, das secretarias envolvidas aqui na instalação do corredor de ônibus. Faixa de ônibus. Desculpa. Eu queria só, antes de iniciar, montar aqui a nossa mesa. Nós temos aqui várias pessoas que vão participar. É uma audiência pública, nós vamos montar uma mesa. Cada um faz uma intervenção aqui de 5 a 10 minutos, depois nós abrimos para que todos façam uso dos microfones aqui, fazendo suas intervenções, apresentando as suas sugestões, ok? Então, vou chamar primeiramente aqui para a mesa a Maria Angélica, que é uma das organizadoras do movimento. Maria Angélica. Quero chamar também o Giva. O Felipe, vamos sentar. Nós temos aqui representantes aqui tanto da Prefeitura de São Paulo como também do governo estadual. Quero chamar o Gerson, representando o DER. Gerson, para falar em nome do DER. O Vasco da SP Trans. Vasco. Quero chamar também o Maurício da CET. Maurício da CET. Tem cadeira aqui para todo mundo sentar. Eu falei aqui das notas taquigráficas, da gravação da TV Assembleia, da transmissão ao vivo, mas gostaria de dizer também que nós vamos fazer um encaminhamento dessa luta de vocês para a Comissão de Transportes, que existe aqui. Existe uma comissão permanente aqui na Assembleia Legislativa que trata só desse assunto. Nós vamos encaminhar também a reivindicação para que a comissão tome ciência e, logicamente, apoie o movimento de vocês. Como eu disse, é um movimento justo. Nós vivemos hoje uma grande crise de mobilidade aqui na região metropolitana. Nós sabemos da dificuldade das pessoas chegarem até São Paulo pela Raposo Tavares, pela Castelo Branco, mas no caso específico aqui é a Raposo Tavares, né, principalmente para quem utiliza o transporte público. Nós temos várias linhas de ônibus transitando na Raposo Tavares e todos conhecem aqui o drama, aqui o transtorno que é o inferno urbano, que é você, nos horários de pico, você passar pela Raposo Tavares para tentar chegar aqui na cidade de São Paulo e mesmo na própria região de Cotia, em outros municípios. A situação ali é dramática, e essa alternativa da instalação de faixas na Raposo Tavares é uma alternativa importante. É lógico que ela não resolve totalmente a situação, mas ela ajuda, ela é um instrumento importante, principalmente de valorização do transporte público. Isso aqui é fundamental. Então, por isso que todo o nosso apoio será dado aqui do nosso mandato e de outros mandatos. Eu quero dizer que nós estamos com sessão agora, está tendo votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Talvez em alguns momentos eu tenha que me retirar para a votação, por isso que muitos deputados não estão aqui, talvez nem venham, por conta de coincidiu com a votação em plenário, mas eu já registro aqui a presença do mandato da deputada Alice Brandão, do PCdoB, uma grande batalhadora aqui, na pessoa da Eliane, que está aqui presente, representando nossa colega do PCdoB, a deputada Alice Brandão. Ok? Então eu vou
já iniciar aqui, passando a palavra para os membros da mesa, porque é muito importante que vocês se manifestem. Aqui a palavra será ofertada aqui, será franqueada a todos os participantes. Certo? Tem os microfones, só falar o nome, o bairro, a cidade e fazer a sua intervenção. Nós vamos começar com a mesa, talvez estipulando um tempo aqui, porque muita gente vai falar, então tem que ter um tempo para que todos tenham a garantia da palavra. Talvez aqui na mesa a gente dê um teto aqui de 5 a 6 minutos para cada membro da mesa, depois a gente abre para que vocês possam se manifestar. Então vou passar primeiramente a palavra para Maria Angélica, aqui, que é uma das organizadoras do movimento. Tem um microfone aqui. Ok, boa noite a todos e a todas. Eu sou Angélica, moro no quilômetro 19,5 da Raposo Tavares há mais de 15 anos. Então, diariamente, eu passo a necessidade de estar nessa luta junto com todos nós. E aqui eu represento hoje a este movimento que nasceu na Escola de Cidadania, no dia 10 de maio de 2014. Então, a gente, naquela ocasião, fizemos um encontro dentro da escola, que faz contexto com mais 10 escolas na região de São Paulo. A região oeste, especificamente no Butantã, essa Escola de Cidadania funciona todos os sábados, das 9 ao meio-dia, e traz temas mais diversos possíveis. Então, temos temas que é tratado na cidade inteira como um todo e temas locais. Nesta ocasião, ou seja, em 10 de maio de 2014, o tema era levar os operadores de trânsito e transportes para uma discussão com a população. Então, foram convidados, além daqueles alunos que fazem parte da escola, nós convidamos a entidades, várias pessoas que pudessem contribuir com encaminhamentos. Já tinha, na ocasião, um grupo de trabalho, chamava-se Grupo de Trabalho de Transporte e Mobilidade, vindo já da rede, e esse grupo foi convidado para participar. Nele estava também conselheiro de transporte da região, estavam operadores do sistema de transportes, estavam também o CET representado, e a SP Trans. Por quê? Iria ter uma série de intervenções naquela região, e aí a discussão passou por isso. Para finalizar e para chegarmos ao Faixa na Raposo já, naquela ocasião, tiramos como proposta de encaminhamento o que seria uma luta, uma bandeira de luta da região. Né? Então, o meu papel hoje à noite aqui é dizer que nós trouxemos a luta até esta casa pela necessidade de ficar alguns pontos muito claros. É uma demanda da população, não é de hoje e não é de um ano, é há muito tempo. Essa demanda, para sintetizar, por que a gente faz questão de sempre enfatizar faixa exclusiva de ônibus? Porque por ali passam mais de 32 linhas de ônibus diariamente, tanto municipais como intermunicipais. E o trânsito ali é caracterizado principalmente no quilômetro, a partir do quilômetro 10 até o 24, que é Cotia. Para diminuir um pouco e para trazer para esta casa o apoio do pessoal de Itapevi, de Cotia, de Osasco, Embu das Artes, uma série de outras cidades da região metropolitana nos apoiaram nisso. Então, o desafio se tornou bem maior do que uma situação local para quem morava na região ali até quilômetro 21. Só para contextualizar um pouco, o quilômetro 21 tem a FEBEM, né, que hoje é Fundação Casa, tem o Presídio Feminino, e tem apenas uma linha de ônibus municipais que atende aquele público, né, que faz a visitação. Tem cerca de 6 empreendimentos imobiliários novos. Isso significa que aumentou a demanda e o número de carros circulando naquela região. O levantamento e as estatísticas que nós fizemos a partir da experiência de cada um desses grupos que formaram o grupo de trabalho dentro da escola, como no GT Mobilidade da Rede Butantã, que tem representante aqui hoje,
é de extrema importância e é o que nos embasaram para essa luta. Então, só contextualizando para todos vocês, a gente tem uma história de luta que, na verdade, a gente carrega. A escola tem isso como filosofia, sair da teoria e ir para a prática. Era isso um pouquinho que eu tinha que contar para vocês. Obrigada. Muito bem, Maria Angélica. Respeitou o tempo ali certinho, hein? Parabéns. Foi muito importante essa sua intervenção, porque você mostrou claramente aqui que essa demanda é fruto de uma mobilização social, de um movimento popular organizado, vem com a força da população, não é uma demanda de um grupo qualquer, né? Isso representa o anseio de vários moradores de várias cidades, né? Que são servidas ali pela Raposo Tavares. Quero passar a palavra então para o Felipe, que também é do movimento Faixa na Raposo Tavares. Inclusive, vocês tiveram um cronograma de lutas aqui, tem um cronograma, fizeram já manifestações públicas e a audiência pública é mais uma etapa dessa grande luta que vocês estão travando. Felipe? Boa noite a todas e todos. Muito obrigado à população, né, que está junto com a gente, que a gente, na verdade, a população também, inclusive... são raros momentos de que a população é o sujeito que tem a voz, né? Dentro dessa casa, principalmente. Uma casa tão marcada pelo autoritarismo durante tantos anos. Permanece. Então, infelizmente, para a gente conseguir qualidade de vida, a gente precisa de muita luta, né? Sempre foi assim no Brasil, por enquanto, e a previsão de que nunca vai deixar de ser, né? Nossa perspectiva, por enquanto, é pessimista com relação à democracia. Mas a gente toca porque a gente sente na pele algumas questões que a gente, de alguma forma, consegue juntar ali algumas pessoas e tocar essa luta, né? Bem como a Maria Angélica falou, a Escola de Formação Política, a Escola de Cidadania Butantã, começou essa discussão e aí é importante que a gente já tinha... um acúmulo de debate com relação ao tema, e aí conseguiu fazer ali, juntar um grupo de pessoas que entendeu que esse era um caminho, era a faixa exclusiva de ônibus, né? E aí a gente, como toda luta popular, né, a gente precisa estudar muito e queimar muita sola de sapato, né, o que a gente tem feito. Sai do trabalho, vai correndo para o terminal pegar abaixo-assinado, corre de um lado para o outro para buscar a cópia que saiu lá no sindicato de algum lugar, que emprestou a cópia para a gente tirar a cópia. E aí a gente está fazendo essa correria, né? E aí, muito interessante também que os grupos entenderam que, dessa forma popular, agregando as pessoas, né, sem partidarizar, sem deixar ser levado por algum lado que vá nos prejudicar de alguma forma, né? Dessa forma a gente tem conseguido, durante esse 1 ano aí pelo menos, conseguido com muita consistência, né? Ainda muito a se avançar. Então, para ser direto, o grupo entendeu que eu deveria fazer uma fala com relação aos estudos que a gente tem feito. E aí, uma coisa que a gente aprendeu bastante, conversando com a população, primeiro essa resistência de entender que é possível desfazer alguma coisa que ainda a ideia não está pronta, né? Fazer as pessoas entenderem que uma faixa de ônibus na rodovia, por mais que ela pareça longe de uma realidade dos nossos olhos, e aí como que a gente quebra isso, né? Primeiro a gente teve que estudar, buscar exemplos, né, de que já existem faixas, mas mesmo antes da gente saber que elas existiam. Porque a necessidade veio primeiro, né, do que a faixa. Se nunca tivesse existido faixa em rodovia, e esse fosse o primeiro movimento que lutasse por isso, por que não? Se é uma rodovia, né, se é uma via pública que deve beneficiar o transporte público, por que não facilitar com uma faixa exclusiva, né? E a gente não está falando de uma obra gigantesca. A gente está falando especificamente de um trecho restrito da rodovia, né? Um trecho que ali, mais ou menos entre o quilômetro 30, 35, ali na região de Cotia, até o quilômetro 9, que é o final da Raposo, que dá de frente por um farol, que dali de frente já começa uma faixa dentro do município, dentro do limite do município. A rodovia é estadual, por isso que a gente veio
na casa da Assembleia Legislativa, né, e solicitou essa audiência, porque a gente precisa ser ouvido pelo governo do Estado e pelos deputadas estaduais, porque essa demanda é uma demanda que vai de encontro com uma realidade, que envolve diretamente pelo menos 1,5 milhão de pessoas, uma região de plena expansão imobiliária. Que a expansão imobiliária é assim, ela não pergunta quem mora e como é, ela vai e constrói, e ela não se importa com o que vai acontecer ali. Então, primeiro que a gente cria ilhas de isolamento. As imobiliárias, elas não querem construir bairros, elas querem construir empreendimentos faraônicos, expulsar a população periférica para ainda mais periferia e colocar lá seus apartamentos de 300, 400 a 500 milhões de reais para vender. 500 mil reais, né, para vender. Milhões não, ainda não chegamos nesse nível. Mas... E aí, por exemplo... Existem dados com relação a isso, dados produzidos diretamente pelo governo do Estado, inclusive pelo DR. A gente tem um dado do DR publicado em 2007, que houve um crescimento na Raposo Tavares em 10 anos, uma medição feita a partir do ano de 97, um crescimento do movimento de carros de 81%, um volume considerável, quase se dobra o volume de carro em apenas 10 anos. Uma das explicações que a gente encontra para esse grande volume de carro, que somou-se ao volume que já existia na rodovia, é inclusive o rodoanel que foi construído, né? A partir ali do quilômetro 19,5-20, a rodovia Raposo Tavares dá acesso para o rodoanel, que gera uma grande movimentação de veículos, não só caminhões, mas também veículos de passeio, veículos de pessoas que vão trabalhar, enfim. E aí esse volume médio que houve esse acréscimo, ele é específico do quilômetro 9 ao 39. Então, é da onde a gente está falando, né? Esse volume, ele passou de 81 mil veículos para 160 mil veículos. E hoje a gente está... Isso a gente estava falando de 2007, essa medição. E hoje a gente está em 200 mil veículos. E as modificações necessárias para a rodovia não foram feitas. Existiam estudos... Esse dado é do DR, né? Esse dado é do DR. Existiam estudos que já demonstravam esse avanço, esse aumento de tráfego, e quem mora na rodovia sabe. O que a gente ganhou foram algumas baias de acesso, alguns pontos de concreto escuros e algumas poucas intervenções de retorno. Melhoria na via, do fluxo da via, talvez pouco, mas... que dê conta dessa realidade nenhuma. Esse dado foi apresentado em 2007, como eu falei para vocês. Nesse mesmo ano, foi realizado na cidade de Cotia o primeiro encontro, que foi o Fórum pela Sobrevivência Saudável do Eixo Metropolitano Raposo Tavares. E ali foram tirados algumas metas para que fossem, primeiro, conciliado o plano diretor de algumas cidades que perfazem ali o caminho da rodovia, que são 9, que se obedecesse esse plano diretor, e que esse plano diretor respeitasse que ali existia uma via de grande fluxo, né? Que os acessos fossem menos diretos à via, que houvessem acessos paralelos, que houvessem marginais, para que desafogasse um pouco do fluxo local, principalmente de quem vai de um bairro para o outro. Pouco se fez. E aí esse encontro em 2007, um dos engenheiros que estavam presentes nesse encontro, que deu uma declaração ao jornal, foi o Gerson Sancinetti. E que ele já falava que havia um caos no futuro, se não houvessem mudanças e não houvessem ações. Ele é um engenheiro do DR. E hoje a gente sabe que as mudanças não aconteceram e o caos se estabelece. Só para a gente ter uma noção, para quem não conhece a rodovia, a gente sai do quilômetro 19, ali da Coab Raposo Tavares, por exemplo, se a gente for chegar no metrô Butantã, que é no final da rodovia, são 9,5 quilômetros, a gente demora 1 hora. Então, fazendo uma conta rápida, significa que a gente anda 10 km por hora. É isso que a gente passa. Vocês imaginem o que acontece para quem sai do quilômetro 30, ou antes disso. Como que pode uma rodovia conseguir fazer um ônibus andar a 10 km por hora? E aí tem uma coisa que a gente precisa observar. Por que o ônibus anda a 10 km por hora? Existe alguma coisa que impede que ele consiga desenvolver uma velocidade adequada. Uma das situações é que o carro privatizou a rodovia. E não é o carro contra o ônibus. Não é o carro contra o ônibus. A ausência de política pública, de uma intervenção pública com relação à rodovia, provocou a selva. Quem pode mais, chora mais. Então, se impôs pela força do motor e das 4 rodas diante do ônibus.
Foi isso que aconteceu. Existe uma rodovia só, com 6 faixas. Essa rodovia é ocupada por veículos. Os veículos que chegarem primeiro, ocupam a rodovia primeiro. O ônibus é um que carrega 70, 80, 90 pessoas. E o carro carrega cada carro 1, 2. A média da CET é de circulam em São Paulo, por veículo, 1,3 pessoas. Vamos arredondar para 1,5, né? 2, que seja. Por essa conta que a gente está levando em consideração, de até 2 pessoas por veículo, a quantidade de carros que você precisa para transportar 80 pessoas é 40 carros. Alguém já foi trabalhar de manhã em um ônibus que não tem 80 pessoas? Eu nunca fui. Né? Então é dessa realidade que a gente está falando. E aí, para complementar um pouco com relação às linhas de ônibus, são 47 linhas de ônibus. Muitas linhas intermunicipais. A gente está falando de uma rodovia que liga Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Cotia, Embu das Artes, São Paulo. Essa quantidade de cidades que necessita de uma via para a gente chegar, para os trabalhadores e trabalhadoras chegarem ao seu destino. O principal motivo da viagem é o trabalho. Ninguém está indo na rodovia Raposo Tavares parar para a rodovia para ir passear. Infelizmente, não. E outra coisa que é curiosa, né? A MTU, ela produz muitos estudos. Os técnicos, eles devem ter uma frustração muito grande também, ser técnico. Porque aí vem a política e fala, não, eu não quero que você faça desse jeito olhando para os dados técnicos, né? Eu quero que você faça do jeito que eu quero. E aí a gente cai nesse nível político absurdo que a gente vive, né? Falando do estudo da MTU. A MTU tem um estudo, Programas Corredores Metropolitanos. Um estudo de pelo menos 5 anos. Um estudo antigo. Ele prevê um corredor metropolitano na Raposo. Um corredor metropolitano, não é uma faixa exclusiva. Existe uma diferença. Uma faixa exclusiva, se o governador quiser, ele faz a faixa exclusiva em 1 semana. Corredor metropolitano demanda de uma licitação muito maior, uma quantidade de obras muito maiores. Né? E que, infelizmente, esse governo tem uma ineficiência em realizar obras de mobilidade. A gente conhece isso pelo metrô. É uma das cidades metropolitanas, uma das maiores cidades metropolitanas do mundo, que menos consegue construir metrô por ano. A gente tem uma média de 1 quilômetro por ano. A Índia tem a média de 8 quilômetros por ano. Cidade do México tem uma média de 6, 7 quilômetros por ano. E aí, dentro desse estudo dos corredores metropolitanos, está previsto o corredor metropolitano Raposo Tavares, que vai de Cotia até São Paulo. Previsão? 2022. Espero estar longe da Raposo em 2022, porque até chegar lá eu já fiquei louco. A gente fica louco, passar 1 hora no ônibus de pé, ouvindo o motor daquele ônibus, né? Como o motorista ouve. Até chegar no destino, a gente fica maluco. É por isso, acho que a gente até deve se perguntar a quantidade de tempo que a gente gasta. Acho que a gente podia chegar em casa hoje e fazer essa conta. Quantos anos da nossa vida a gente vai gastar parado na rodovia Raposo Tavares? É um absurdo. É um absurdo. É uma ineficiência do Estado. O Estado que a gente contribui com os impostos. O Estado que diz que a gente é cidadão e que a gente tem direitos. E que a gente não está tendo qualidade de vida. Quantos direitos são violados durante a sua viagem? Vocês já pararam para contar? Como a gente se acostumou com essa violência que a gente sofre todos os dias? Com esse trânsito pesado todos os dias? Com esse atraso que chega no trabalho? O incômodo que é olhar para o chefe quando olha para a nossa cara, quando sobe as escadas do prédio ou de algum lugar que a gente chega no trabalho e chega lá, marca o ponto, 2 minutos atrasado, ele vai descontar. E aí você vai falar o quê? Você vai ouvir um acorda mais cedo? É isso que a gente ouve, porque o patrão, infelizmente, a cabeça dele é essa, ele não quer nem saber de onde a gente vem. Ele quer que a gente esteja lá e cumpra o horário de trabalho. Para entrar aí um pouco da situação de rodovias que já contém essa faixa de ônibus, estou falando de rodovias, inclusive no estado de São Paulo, né, que já tem faixa exclusiva de ônibus. A SP 056, Estrada Santa Isabel,
fica ali na região Itaquá, Arujá e Ferraz de Vasconcelos. Já tem uma faixa exclusiva de ônibus. É uma rodovia estadual, SP-056. Ela liga Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Arujá e Ferraz de Vasconcelos. Outra rodovia estadual, estado de São Paulo, SP-01. Rodovia Jornalista Aguirre Proença. Um corredor de 47 quilômetros. Foi planejado há bastante tempo. Não foi concluído, né? De novo, a ineficiência do Estado. Corredor da região metropolitana de Campinas. Vai ligar Campinas, a Hortolândia, a Sumaré. Um corredor que vai atender uma população de 70 milhões de pessoas. O corredor começou a ser construído em 2006. Até hoje ele não foi finalizado. Um corredor de 47 quilômetros não foi finalizado. Foi começado a construir em 2006. Que ano que é ano que vem? 2016. No Brasil, né? Outras regiões. No Rio de Janeiro, a RJ 106 é uma rodovia estadual do Rio de Janeiro. Rodovia Amaral Peixoto. Também já tem faixa exclusiva de ônibus. Faixa, hein, gente? Estou falando de corredor, não. É faixa. Rodovia no Rio de Janeiro. Rodovia Macaé. Em Macaé, perdão. Rodovia Norte-Sul. Já tem também faixa de ônibus. E aí eles colocaram o nome americanizado lá. Bus Rapid Service. Né? Que é um padrão aí um modelo pré-moldado aí de mobilidade como o BRT e alguns outros modelos de mobilidade. Mas é uma faixa. Nada mais do que isso. No Distrito Federal, também temos a Estrada do Parque. Fica na região ali da cidade de Taguatinga. Também tem faixa exclusiva de ônibus. Outra BR que eu não anotei aqui, BR-101. Liga a região metropolitana de Recife, algumas cidades ali. Igaraçu, algumas cidades ali da região metropolitana do Recife. Também, essa faixa exclusiva, ela começou ainda na gestão do Eduardo Campos, né? E deve estar em obras lá. Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção. Valeu. Obrigado, Felipe. Eu quero registrar aqui a presença do Silva Santos, é isso, assessor técnico do deputado Barba, da Cleusa, assessora do deputado federal Carlos Zaratini, e também o Ailton Azevedo, que é assessor deputado Geraldo Cruz, que foi prefeito de Embu das Artes. Quero passar a palavra, então vamos ouvir agora os nossos representantes do Poder Público. Vamos ouvir agora o Gerson do DR. Isso, tu pode pegar o microfone ali. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar podendo esclarecer, dentre aí o pessoal que tem dito com relação ao DR. Vou me apresentar, eu sou o engenheiro Gerson Sancinetti, sou funcionário do DR e trabalho na gerência de Cotia do DR. Então eu só queria mais ou menos dar agregando aí a ideia de alguns dados já pertinentes aí ao órgão. Para vocês terem uma ideia, o DR é a jurisdição, para quem eu conversei com algumas pessoas aí até antes do início, para dizer que o DR, ele vai à jurisdição do 9.8 ao 34, onde lá para cima já é concessionário. E esse trecho já é um trecho amplamente urbanizado com traçado antigo, na década de 70. E teve um crescimento demográfico e urbanístico, onde vocês podem notar que é morador ali lindeiro, não teve nenhuma alternativa de via municipal. Vamos considerar então que o DR fosse um ralo, onde todo mundo que está próximo se utiliza da rodovia. Então, para vocês terem uma ideia de números, hoje nós trabalhamos aí em média, num volume médio diário em torno de 150 mil veículos dias, dos dois sentidos. Hoje, o nosso foco no DR, em virtude de toda essa urbanização que nós tivemos, é sistema de segurança, onde nós temos hoje instalado desde 2000 a nossa operação, que basicamente para as pessoas que trabalham ali perto podem até ter oportunidade de poder ter prestado o nosso serviço. É um trabalho invisível, mas que de grande monta para nós. Nós atendemos hoje praticamente em torno de 3 mil carros quebrados na rodovia, no trecho do 9.8 ao 34. E sem esse trabalho, vocês poderiam ter certeza que nós estaríamos, o caos deveria ter instalado na rodovia. É um trabalho invisível, não aparece,
e o retorno da operação é que justamente visando a segurança. Hoje, nós estamos, devido ao grande sistema de limitação que nós temos na rodovia, nós estamos focados em minimizar acidentes fatais na rodovia. Com esse trabalho, juntamente com as obras que nós estamos iniciando agora, da recuperação da pista da rodovia do 10 ao 30, que aí as pessoas vão ter oportunidade de poder verificar em loco, é um trabalho de médio prazo, mas já é iniciado. Mas o trabalho de iluminação pública que nós estamos renovando, a iluminar de todo o eixo da rodovia, faz atingir o nosso foco, que é minimizar acidentes e minimizar a segurança. Porém, além disso, com relação a corredores ou faixa, nós não temos uma opinião formada sobre isso, porque na verdade deveria existir um modelo pela qual não cabe nós, do órgão rodoviário, saber qual modelo que poderia ser adaptável na rodovia de grande porte. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a rodovia, para se ter alguma coisa factível, ela precisa de investimentos de grande porte. E é o que nós estamos fazendo na recuperação da pista, iluminação da rodovia, incrementando a operação da rodovia, que faz com que acidentes fatais sejam minimizados, caso que nós já temos constatado por essas pequenas situações, nós já diminuímos quase 35% de acidentes fatais na rodovia. E eu aqui me ponho à disposição para alguma situação que queiram esclarecer, de ordem técnica e rodoviária. Me proponho aqui a poder, de toda forma, poder esclarecer o máximo possível o público, que isso nos dá a oportunidade de poder conhecer um pouco mais adentro o nosso órgão. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Gerson. Vamos ouvir agora o Vasco representando a SP Trans. Fala seu nome inteiro, Vasco. Meu nome é Celso Antônio Vasco, sou superintendente de planejamento da SP Trans e estou aqui com o Maurício Regis da CT, representando o nosso secretário Gilmar Tato. Eu queria rapidamente também, que eu sei que o tempo é curto, dizer o que a gente está fazendo aqui na cidade de São Paulo. A gente tem um plano para todo o sistema de ônibus, para a nossa rede de ônibus, para a cidade de São Paulo, abrangendo todos os bairros, todas as vias por onde passa ônibus. A gente tem um contrato em andamento e a gente deve reformular todo esse sistema até o final de 2016. A gente já começou a mudança com o sistema noturno de ônibus, a rede noturna, e muitos chamam de rede da madrugada, em que a gente tem um sistema estrutural de transporte nas vias principais da cidade, trafegando de 15 em 15 minutos em cada linha, e nos sistemas, nos bairros ligados aí nos terminais, a gente tem esse sistema redistribuindo a demanda de 30 em 30 minutos. Então, o sistema noturno já existia, mas ele não era regular, às vezes a linha passava, demorava 1 hora, 2 horas para passar, e esse sistema já está implantado a partir do dia 28 de fevereiro, já está em funcionamento. Muitos de vocês talvez já tenham oportunidade de utilizar essas linhas noturnas, beneficiando principalmente não só aqueles que saem a lazer nos dias durante a semana, fim de semana, mas também os trabalhadores, que existem muitos em restaurantes, em vários lugares da cidade, que estão sendo beneficiados por esse sistema. Paralelamente, a gente vai trabalhar a rede para os finais de semana também. Deve estar previsto em meados desse ano, em junho, ou talvez julho, mas em princípio junho, a gente implementar também uma rede uma rede nos finais de semana, no domingo, porque hoje a gente sente que no domingo os ônibus, eles somem, né? É isso que a gente vê, e a gente quer também que tenha o sistema regular com um tempo determinado,
em torno de 10 minutos um ônibus após o outro, beneficiando também a toda a população. É uma rede um pouco diferente, mas com linhas voltadas aí aos parques, às áreas de lazer do final de semana. Isso está previsto, nós estamos aí correndo muito para poder estudar essa rede e implantar até a metade do ano. O Gilmar Tato, por ele, já queria que fosse já, mas a gente tem que concluir o estudo. Esse estudo, ele está sendo feito também em conjunto com a reestruturação de todo o dia. A ideia é ter uma rede, vamos dizer assim, conforme a demanda. A demanda diária de São Paulo, todos sabem que tem um pico da manhã, um pico da tarde e tem um entrepico. E à noite a demanda cai muito. Por cair muito e por cair também no final de semana é que não tinha ônibus. A gente está colocando, mesmo sabendo que o sistema, a remuneração não paga, mas a gente está colocando esse sistema assim. Essa rede que a gente quer colocar, durante a semana, nós vamos ter um padrão também. A ideia é que tenha numa linha um ônibus a cada 6 minutos, o ônibus estrutural, e nos bairros a cada 12 minutos, mais ou menos, para complementar. E a ideia é que nos horários de pico a gente tenham linhas que saem dos bairros mais populosos direto para os destinos. No caso de São Paulo, muitas delas em direção ao centro de São Paulo. O que a gente, rapidinho também, o que a gente sente hoje durante os horários fora do pico, a gente não tem muito problema de deslocamento. Eu sei que a cidade de São Paulo ela é complicada, com 7 milhões de veículos de passeio, em torno de 7, 8 milhões, o Maurício tem esse número melhor, mas uma frota crescente e que congestiona, o espaço é pequeno. Mas a gente sabe que nos horários fora de pico, o que acontece é que o ônibus demora para passar. Nesse horário a gente não tem muito problema de deslocar pela cidade, mas o ônibus demora. E no pico é o contrário. No pico não adianta botar mais veículo porque ele não está andando. Então, nos horários de pico, o que nós precisamos é de sistemas estruturais. Nós precisamos de metrôs, precisamos de trens. A rede de metrô privilegia, como disse lá o meu amigo, não sei o nome dele, mas ao longo de até 2030, por aí, deveremos ter metrô para toda essa região. É o que prevê a rede. Mas até lá a gente tem que fazer alguma coisa. A cidade de São Paulo, nós estamos colocando faixas de ônibus, corredores e faixas de ônibus. A gente, essa gestão, tinha em torno de 70 quilômetros, 60 e poucos quilômetros de faixa exclusiva. O Maurício tem um número melhor. Hoje nós temos quase 500 quilômetros. Então, nós já implantamos mais de 400 quilômetros de faixas exclusivas nessa cidade. Isso aí é exatamente para que os ônibus possam andar nos horários de pico. Porque nesses horários nós precisamos sim de garantir um espaço para a circulação do ônibus. Como é que chama o nosso amigo ali? Felipe. O Felipe colocou muito bem os números aí. Pela pesquisa OD do metrô, um carro transporta em média 1,4 a 1,5 passageiro por carro. E o ônibus está assim acima de 80 pessoas por ônibus. Então, eu diria assim que 30 ônibus a 80 transporta 2.400 pessoas em uma faixa. E 30 ônibus, 100 carros transportaria 150 pessoas, ou seja, 1.000 carros transportaria 1.500. Só para dizer o seguinte, uma faixa de tráfego, ela não passa, na cidade de São Paulo, não passa mais do que 1.000 veículos numa faixa. Na rodovia, ela vai dobrar em torno de 2.000 veículos, então teríamos aí em torno de 3.000 pessoas. 100 ônibus hora a 100 pessoas daria 10.000 pessoas numa faixa, só para ter uma ideia, e uma faixa de ônibus, dependendo do jeito que você a trata, dependendo do jeito do ponto de parada, você pode ter até 150
veículos hora numa faixa de ônibus. Então, é um tratamento interessante e também muita gente fala, mas botar faixa de ônibus é muito fácil. Vocês estão vendo que não é fácil. Não é fácil porque tem outras implicações. O carro, na realidade, ele invadiu as nossas vidas, ele invadiu os espaços e agora a gente tem que brigar por ele sim. A gente precisa de ter esse espaço exclusivo, não diria que é os ônibus, não, eu diria é o espaço exclusivo para que as pessoas possam circular. Então, quando eu falo uma faixa para o ônibus, eu estou falando essa faixa é para transportar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Tem aqui alguns números aqui em relação ao que passa pela rodovia. Hoje eu olhei rapidamente no nosso sistema, eu contei numa sessão 20 linhas de ônibus municipais, em torno disso que passa, 102 ônibus hora, esse é o nosso número, considerando aí os números da MTU, o intermunicipal, isso provavelmente vai dobrar. Então poderemos chegar a 150, talvez 200 ônibus hora, dependendo do trecho da rodovia. E isso, uma faixa adequada na rodovia atende. Nós sabemos das dificuldades que tem. E a nossa atuação é na cidade de São Paulo. Então, eu acho que em relação à rodovia, a gente sabe, nós encontramos vários pedidos nos foram feitos via e-mail, via outros tipos de comunicação, nos solicitando, façam uma faixa na rodovia Raposo Tavares. Nós não podemos fazer isso porque compete ao governo estadual, a gestão, a administração da rodovia é do governo do estado, como já foi colocado. Então, da nossa parte, eu diria que justifica sim uma faixa de ônibus na rodovia da Raposo Tavares, porque tem ônibus não tem pessoas suficientes dentro do ônibus para que a gente possa fazer isso. E o governo municipal, dentro do seu limite, ele estaria disposto, sim, a fazer essa faixa. Agora, existe já alguma tratativa com o governo do Estado, que eu não sei como é que anda, mas já existe alguma coisa desse movimento, eu acho que ajuda bastante. Alguma coisa a mais eu vou passar para o Maurício falar. Agradeço vocês terem me ouvido. Muito bem. Então já vamos ouvir agora o Maurício, representante da CET. Boa noite a todos, boa noite aos presentes da mesa. Não resta dúvida que a Raposo Tavares, apesar de não estar na responsabilidade municipal, a gestão dela é muito conhecida por todos os técnicos da CET. Nós temos uma imensa solicitação de todos os munícipes que moram no entorno para que se faça alguma medida premente, principalmente chegando em São Paulo. E, em função disso, a CET fez um estudo específico desse trecho, até baseado no nosso programa que nós temos feito pelo prefeito Fernando Haddad, de a gente poder priorizar o transporte coletivo na cidade. Todo mundo sabe que o nível de saturação da cidade é muito grande, quer dizer, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E, em função disso, nós fizemos várias faixas exclusivas de ônibus e, com isso, nós tivemos um ganho bastante substancial em termos de velocidade. Nós conseguimos duplicar a velocidade em vários corredores. E, baseado nisso, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo na Raposo Tavares, olhando muito a lentidão, principalmente de manhã, quem chega na Alvarenga, que a partir da Alvarenga, que é a área municipal, nós já temos faixa exclusiva na Alvarenga, já temos faixa exclusiva na Francisco Morato, na Eliseu também nós já estamos preparando para amanhã, quando tiver a futura estação do metrô. E o que verificamos? Que até o quilômetro 13, que a maioria dos senhores e senhoras conhece, onde tem o bombeiro ali, para tudo, vai chegando, tem gente que desce para poder se locomover, pegar o outro ônibus. Então, nós fizemos um estudo, baseado até no trabalho que nós exercemos. Nós temos uma via que, em determinados trechos, ela tem uma característica, vamos dizer assim, ininterrupta, que a gente chama em termos de via urbana, que é a 23 de maio. Nós temos em torno de 250 mil veículos por hora, um VDM. Então, ali nós fizemos um teste, colocamos uma faixa
e tivemos um resultado bastante substancial. Nós conseguimos diminuir em 50% a 60% o tempo das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Então, em função disso, nós fizemos uma proposta prática e objetiva de criar uma faixa exclusiva de ônibus na Raposo Tavares, obviamente utilizando uma linguagem técnica que a gente chama MOVE, que é a máxima utilização de largura de faixa. A gente consegue diminuir o número de faixas, a largura da faixa, e com isso manter a capacidade da via. Esse trabalho já foi feito, foi inclusive objeto de reunião na semana passada entre os dois secretários, no qual também estive presente, que tal o secretário municipal Gilmar Tato pediu uma audiência com o Duarte Nogueira, que é o secretário estadual. Mostramos essa proposta para ele, da necessidade, que isso era importante para o município de São Paulo, para que a gente pudesse integrar todo o sistema, e o secretário ficou de analisar junto com a equipe técnica do DR, tinha um diretor que estava lá presente, não lembro o nome dele, e em função disso nós estamos no aguardo dessa solicitação. Se porventura aquele trecho fosse municipal, tecnicamente a gente já teria implantado a faixa exclusiva para ônibus lá. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Nós vamos ouvir o Giva agora e depois nós vamos abrir a palavra para que vocês possam se manifestar. Boa noite a todos e todas. Eu queria cumprimentar a mesa aqui na figura da Angélica, a única mulher na mesa. Isso demonstra, né, o quanto nós somos machistas. Eu sei que tem muito mais gente aqui com condições para fazer esse debate, inclusive indo aqui os representantes aqui do governo municipal, e eu vendo a Márcia ali, que estava na coordenação, uma das pessoas responsáveis pelo plano de mobilidade urbana da região oeste, e eu achando que essa mesa aqui deveria ser um pouco mais ampla para a gente fazer um bom debate a respeito de concepção de cidade, como é que os governos têm tratado a população, como é que os governos têm tratado a população de forma geral, né? Os governos geralmente se dizem democráticos, mas os espaços de participação, de escuta, enfim, eles são todos impedidos de fala. Ali está o João ali, que é do Conselho Municipal de Transporte, que vai no conselho só para ouvir, e é impossível intervir e ser propositivo, né? Um conselho consultivo, né? Então, é contraditório, né? São dois indicativos importantes, né? De como nós estamos distante de chegar àquilo que nós queremos chegar, né? Que é construir uma sociedade e uma cidade a partir da perspectiva do povo, e não da perspectiva dos governantes ou dos interesses das empresas de transporte. Está ali o Akira ouvindo, contrariado também, porque a gente sabe o quanto está sendo difícil fazer o plano de mobilidade ou intervir no plano de mobilidade urbana da cidade de São Paulo, mudar essa lógica perversa que é a remuneração do transporte público na cidade de São Paulo, que é por passageiro e não por quilômetro rodado, e mais ainda, né, a gente levar a sério, né, e estatizar as empresas ou, né, criar empresas públicas para dar uma resposta, né, adequada a esse transporte caótico da cidade de São Paulo, né, que a gente não conseguiu, infelizmente, avançar. Eu queria, então, colocar algumas questões, porque eu achei que essa mesa também está muito educada, né, e geralmente a relação, né, sociedade civil e governo não é uma relação tão educada assim. Eu pensei, inclusive, que o engenheiro Gerson fosse dizer, olha, é impossível fazer uma faixa exclusiva na Raposo, né? E acho que a fala do Felipe colocou uma boa dúvida para o engenheiro Gerson. Ele já está mudando de opinião, Felipe. Ele vai chegar no DR e dizer, olha, fui convencido que a faixa exclusiva na Raposo é muito importante, que a gente vai passar a pensar na população, no povo de uma forma diferente. A gente quer que o povo ganhe mais de 1 hora de tempo, né? As pessoas que saem de São Paulo para Cotia ganhem mais de 1 hora de tempo, né? Porque hoje, né, se do quilômetro 19, Felipe, é 1 hora,
que em 10 quilômetros são 1 hora, de Cotia chega a ser 2 horas e meia. Né? As pessoas perdem, e veja só, sem trânsito, né, se leva de 20 a 30 minutos até Cotia, porque são 16 quilômetros, não é absolutamente nada, né, para ser percorrido. Logo, essa lógica que todos nós aqui reconhecemos como uma lógica perversa, que é a lógica do automóvel, né, que é a lógica equivocada, né, que se estabeleceu e que diariamente, né, a gente despeja automóveis nas cidades e diz: se não tiver automóvel, não tem desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quê? Né? Desenvolvimento para atender quem? Porque, por exemplo, das 300 mil automóveis que circulam ida e volta, né, nesse percurso, 100 mil são ônibus. E nesses 100 mil são transporte coletivo, nesses 100 mil carregam 70% da população. Então, que lógica é essa de desenvolvimento que não atende efetivamente os nossos interesses, que são interesses subjetivos? Por exemplo, a gente precisa de tempo para ficar com os nossos filhos, a gente precisa de tempo para o lazer. Né? É fundamental que a gente faça isso, porque olha só essa situação aonde nos leva hoje. São Paulo é a região, né, de maior adoecimento, sofrimento mental do planeta. A região metropolitana de São Paulo é a região mais adoecida mentalmente do planeta. Né? E é essa concepção de cidade que está sendo construída que tem nos levado a esse adoecimento. É adensamento, né? Você tem a rodovia, hoje você tem 9 cidades que servem a rodovia, a gente tem 30 bairros, 1.200.000 pessoas, como o Felipe falou, né, que são atendidas, e essas pessoas vivem um massacre cotidiano, né, de andar num transporte ruim e superlotado. O indicativo de pessoas por metro quadrado no ônibus, por exemplo, são 4, 5, no máximo 5 pessoas. Por quê? Mais do que isso leva ao adoecimento. Na cidade de São Paulo, na região metropolitana, é 9, 11, 13 cidades como o Rio de Janeiro, são 13 pessoas por quilômetro, por metro quadrado, quilômetro quadrado, né? E isso leva a um grau de adoecimento muito grande nosso. A gente precisa também pensar o transporte como saúde pública. É saúde pública a gente ter um transporte de qualidade. É saúde pública a gente ter, né, um tempo muito menor do que o tempo que é cumprido, né, nessa rodovia. Portanto, é fundamental que a gente faça uma faixa imediatamente. Não dá para esperar, por exemplo, né, que como o estudo da MTU indica, 2022, porque 2022 é isso que o Felipe falou. Né? Eu quero estar distante da Raposo Tavares, né? Porque vai ser um caos. É fundamental que a gente faça uma faixa imediatamente. É fundamental que imediatamente o engenheiro Gerson saia daqui e disse: olha, estou convencido, por tudo que eu ouvi lá, estou convencido, e nos coloque numa mesa de discussão no DR, para que a gente possa discutir isso, possa sensibilizar e possa convencer de que há necessidade de uma faixa urgentemente, é para ontem, e é algo muito fácil de se fazer. Né? Não vai causar transtorno nenhum para a população, com certeza não vai causar transtorno. Né? Porque já está provado em várias regiões, o Felipe falou em algumas aí, né? Tem outras regiões, tem a região metropolitana de Belo Horizonte também, que tem faixas exclusivas, nunca teve problema, não tem problema. O tempo de deslocamento é um tempo rápido, atende a região metropolitana. Não é possível que a gente não se sensibilize a essa situação que vive, né, a população que mora ao entorno da Raposo Tavares. Então, eu espero que, honestamente, engenheiro, porque é um interlocutor hoje prioritário nesse debate, que a gente possa levar para dentro do DR, que a gente possa levar para dentro do governo estadual esse debate, né, e que a gente convença, e que o governo do estado se dê convencido que o povo do estado de São Paulo, né, já não aguenta mais essa não política de transporte do estado de São Paulo. Seja no metrô, seja o transporte da região metropolitana, é a não política. Ela tem praticado a não política. E se não fosse assim, a gente não estaria aqui hoje, né, reivindicando, né, essa faixa para que minimamente amenize, né, as condições de vida da população. Porque, na verdade, é isso.
o tempo de deslocamento nosso tem a ver com as condições de vida. E é isso que a gente está debatendo, né? Que projeto e que condições de vida é que o governo do Estado, né, quer ofertar para a população de São Paulo. A gente já sabe que tem uma série de problemas, não vamos discutir isso, outros problemas. O que a gente quer efetivamente é que a gente possa sair daqui, né, com perspectivas de que a gente possa, né, vislumbrar a possibilidade, num curto período de tempo, se o governo do Estado quiser, são daqui um mês isso está resolvido, uma semana está resolvido, 2 meses está resolvido. A gente não vai, né, a gente não vai suportar, a gente não vai tolerar, né, que essa situação ela permaneça, né, que ela ainda continue no nosso cotidiano, porque nós estamos nos organizando, né? Nós estamos nos organizando. A Raposo Tavares, ela é fundamental também para a economia da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e nós vamos ter que ir tomando decisões coletivas, né, na medida em que as respostas não forem sendo apresentadas. E nós esperamos, né, que a resposta seja apresentada imediatamente para a gente, né? Então, a gente coloca essa questão, não é apelo não, viu, engenheiro Gerson? Não é apelo não, né? Porque a gente tem um equívoco de olhar para o servidor público e pedir favor. A gente não está pedindo favor aqui. A gente está vindo aqui para apresentar uma solução e exigir que o governo do Estado, né, acate essa solução que a gente está apresentando diante de todos esses dados que a gente colocou aqui, de toda essa situação que a gente colocou aqui. Então, a gente, né, quer que o governo do Estado execute essa política, que é uma política simples e que é baseado, não é baseado no nada, é baseado no estudo, em reflexões, né, e que aponta para uma solução imediata, né? Então, né, aqui está a sua tarefa aqui, a gente manda a sua tarefa para o DR, que, né, o senhor possa levar essa nossa requisição, né, imediata da construção da faixa da Raposo. Então, eu encerro aqui a minha fala. O Eduardo vai passar aqui para o pessoal fazer a intervenção aqui para mim. Obrigado. O deputado ele deu uma saída, está tendo plenário, está tendo votação no plenário, mas ele pediu para abrir a palavra, então as pessoas podem se inscrever pelas mãos mesmo. Eu vou tentando dar uma coordenada aqui no... Eventualmente posso me equivocar aqui na ordem, mas vamos tentar manter um mínimo de ordem. As pessoas estão aqui com disponibilidade para responder qualquer questionamento ou qualquer argumento que vocês queiram colocar também, não necessariamente um questionamento, mas um argumento. Então, a gente está abrindo a palavra agora, quem pode... Meu nome é José Filho, eu moro no bairro que ele deve conhecer, Mirante da Mata, em Cotia. Eu queria ver se ele já marcou no relógio dele quando acontece o acidente com o motoqueiro na Raposo Tavares. Quanto que demora a Raposo Tavares? O menino falou aqui que é 1 hora. Não é verdade, é mais. Se o motoqueiro cair na Raposo Tavares, é no mínimo 3 horas daqui do 19 a Cotia, porque eu já gastei isso. E se chover é pior ainda. E o Gerson, sabendo bem que ele é praticamente meu vizinho, aquele retorno ali do oeste de Cotia, para chegar até o centro de Cotia, agora na festa do rodeio que teve a semana passada, quanto demora ali para andar menos de 1 quilômetro já, só para entrar, para ir até o centro de Cotia? Você mais coisa aí? Isso aí é uma coisa que tem que se ver. O retorno do shopping Granja, que aquilo não é retorno. Você passa o shopping para depois voltar para o shopping, vai lá no Taboão e volta. Então, pô, acho que um engenheiro, qualquer engenheiro ou qualquer leigo também que ele está errado. O atacadão de Cotia. Você passa o atacadão, entra lá, volta para o atacadão para depois voltar para a Raposa de novo para pegar a Raposa. Então, eu não entendo como é que os engenheiros fez aquilo ali. É interessante o retorno. O outro retorno da Granja Viana, que é outro problema sério, que você conhece muito bem, tem um sentido da vez do outro. Como é que pode ali, tem hora que você gastar 40 minutos para andar menos de 1 quilômetro, quando vai entrar para a Granja Viana, que é 2 faixas para entrar todos aqueles carros que vai para a Granja Viana. Outra coisa que vocês não perceberam, eles colocaram pedágio na Castelo Branco e na Ianguera. O que é que os caras fazem? Eles vêm por Raposa Tavares, fora os caminhões de verdura e do Cinturão Verde que vêm por Ceasa. Então tudo isso acarreta. Outro problema sério, o ônibus municipal que o Carlão Camargo colocou agora, o motorista dirige e cobra. Então, se tem 2 faixas para o ônibus aqui, o motorista até cobrar 10 pessoas, o fluxo atrasou o mundo. Aí tem mais aquelas peruas lá.
Para também as peruas de qualquer jeito na rodovia, ninguém toma providência. Isso eu estou falando que eu não sou contra o transporte, pode até o cara chegar em casa. Mas isso aí é para se ver, porque as peruas lá, já você sabe, elas param de qualquer jeito ali. E o municipal para também. Aí o motorista cobra e dirige. Eu nunca vi um negócio desse. Entra 10 passageiros, fica, já marquei 25 minutos o ônibus municipal para o pessoal entrar no ônibus. Eu nunca entendi um negócio desse. Isso aí é um sistema ultrapassado, o motorista dirigir e cobrar. Isso aí o prefeito tinha que ver isso, ou o secretário de transporte de Cotia. Eu fico indignado com isso. Se para 3 ônibus em seguida, como é que vai andar na Podoara ali no oeste ali? Porque deixaram a rodovia aberta para os carros e o fluxo dos ônibus ali de frente ao oeste não tem fluxo para os ônibus ir embora para entrar para Itapevi e continuar para Cotia. Isso é o roubo, você conhece muito bem. Só queria que vocês analisassem vocês como engenheiro. Eu não sou engenheiro, sou um leigo, mas não sou cego nem burro. Não, na verdade é o seguinte, como eu disse para você, sou muito claro e objetivo aqui. Nós, nessa atual gestão agora, o nosso objetivo está sendo cumprido, foi minimizar o índice de morte que tinha. Se vocês têm uma estatística do passado, coisa de 8, 9 anos atrás, você vê o quanto era instável andar naquela rodovia. Então, diante de alguns estudos que nós fizemos, como a rodovia é um traçado antigo, limitada, não temos muito espaço físico para manobra nenhuma, coisas que não cabe aqui a gestão, estou falando na década de 70. A rodovia foi duplicada, era um traçado antigo na década de 70. Diferentemente de outras rodovias planejadas, uma faixa de domínio muito maior do que a nossa. Dentro dessa linha, nós estamos sendo cumpridos. Foi o que eu falei. Vocês vão ver agora, daqui para frente, uma recuperação completa da pista, das 3 faixas de rolamento, mais a sinalização, incremento na operação e a reformulação da iluminação. Coisas que segurança, que no passado, para quem não sabe, era um índice para nós de tanta cobrança disso, que hoje minimizou muito. Esse é o foco. Esse é o foco. Porém, ainda existem problemas desse tipo, que nós chamamos de conflitos geométricos. Por exemplo, da Granja Viana, eu não tenho nem o que discutir. Ali é uma intervenção grande. Ali é uma intervenção grande. Existe um conceito nosso, que até foi a CCR, também tem a mesma ideia que nós, mas a ideia saiu de nós, aquele trevo é de 30 anos atrás. Não deram nenhuma alternativa de via local para outras fins. Despejaram tudo para conosco. Então nós estamos falando de coisas antigas. E que, na verdade, naquela região é um dos pontos mais frágeis que tem. Se você resolver o problema geométrico daquele local, com certeza o índice de fluidez, com certeza vai aumentar. É o que nós estávamos comentando aqui. Então, na solução geométrica, para esse fim que você está dizendo, é construir um outro trevo ali na frente, na descida ali perto do 21, para fazer um looping, para fazer um... É a solução, é o que eu disse. Hoje, nós não temos mais condições factíveis, técnicas, baratas, de poder ter um índice de fluidez maior na rodovia. Nós precisamos de investimento lá. Então, é o seguinte, eu acho que o DR faz perfumaria muito bem. Eu acho que tem que atacar de fato os problemas, e não é o DR. É a política desse governo, que prioriza o capital imobiliário, que prioriza carro e não prioriza o ser humano. Isso é claro. É um absurdo ter feito o shopping Granja Viana e não ter pedido que se fizesse 2 viadutos ali. É um absurdo. A gente ficar preso, eu vivo lá no 28 da Raposo, a gente fica preso a qualquer hora do dia, porque permitiu fazer aquele shopping sem nenhuma atuação. Fez uma marginalzinha. É perfumaria, perfumaria. Tá? Permitiu 10 torres aqui, vai fazer 20 aqui do lado do Carrefour, sem nenhuma ação de fazer alça e tudo mais, tudo mais. Então, diversas questões de engenharia poderiam ter sido resolvidas para mitigar o problema e não foi. Fez-se um rodoanel e não se fez nada para absorver esse trânsito violento que demandou na Raposo. Mas eu sugeriria para o DR não pintar as faixas, não. Não vamos gastar dinheiro com isso para pintar para 3 faixas. Já vamos pintar para 4 faixas, fazendo a faixa de ônibus exclusiva. Já fazemos isso. Para que gastar dinheiro? Tem estudo da CET, a CET já disponibilizou esse estudo, vamos fazer 4 faixas. E falando em segurança, isso ia acabar muito com os motoboy, porque é uma avenida.
Nós podemos acabar com mortes de motoqueiros diminuindo a velocidade. Vamos diminuir a faixa, diminuir a velocidade. Não precisa ninguém andar 90 km, 80 km na Raposo. Vamos andar 60 km na Raposo. E nós nem... Simples assim. É só mudar o conceito de que a estrada é para as pessoas, não é para o capital, não é para o lucro. Então, isso é fundamental, essa mudança de conceito. E a oportunidade está aí, já. E a gente nem pode falar uma palavra de ordem que a gente usa muito nos movimentos. Se não fizer a faixa, a Raposo vai parar, porque já está parada. Não, nem essa palavra de ordem nós podemos usar, entendeu? Então... Mas o movimento vai caminhar assim para parar Raposo, porque é um absurdo a gente estar vendo isso. Então, eu acho que é fundamental essas questões. A gente não é questão de partido, a gente tem que passar por cima das questões partidárias e pensar na população. É fundamental, pensando em segurança, que é essa a ótica. Já há um ano a gente teve essa discussão na Câmara Municipal, quando a gente reivindicou, por exemplo, passarela ali no 11. E apresentamos projeto, o DR se nega a sentar com a gente, com o falecido Luiz Felipe, o nosso antigo subprefeito do Butantã. Tivemos reunião na subprefeitura e não tivemos uma devolutiva do DR. É um absurdo não atender a população. Então, aproveitemos esse movimento tão importante que está pedindo a faixa de ônibus, aproveitemos o estudo e aproveitemos que precisamos tirar buraco, repintar. Faixa da Raposo, já. Boa noite, meu nome é Akira e, bom, a minha fala vai meio em torno de algo que me incomodou muito na fala dos três representantes do Poder Público, mas principalmente na fala do senhor Vasco, da SP Trans, e isso é a forma como ambos tratam o transporte como uma questão quase que puramente técnica. Sem considerar que o transporte na cidade de São Paulo tem uma base quase inteiramente política. E acho que fica claro na fala do Vasco como o transporte em São Paulo é tratado muito mais como uma mercadoria do que como um direito, principalmente quando ele fala das linhas noturnas e aí o fato delas não serem sido implantadas antes, independente da necessidade das pessoas que as utilizariam, porque elas não eram rentáveis. E, na verdade, isso é mentira, porque hoje as linhas foram implementadas e elas estão sendo remuneradas de forma diferente do que o restante das linhas. Elas são remuneradas hoje por quilômetro rodado, não por passageiro. E acho que a gente deve muito que falar... Eu estou com muito frio, gente, então se eu estiver tremendo aqui, não repara, não. A forma como o sistema a forma como o sistema de transporte se estrutura está diretamente relacionado a essa maneira esquizofrênica de remuneração das empresas de ônibus, que é a remuneração por passageiro. Essa remuneração implica que você tem uma lógica de ter cada vez menos ônibus rodando para diminuir os custos e esses ônibus cada vez mais lotados para que você tenha um lucro maior por ônibus e por linha. Está diretamente relacionado ao aumento anual das tarifas de ônibus, que cada vez mais excluem as pessoas ao acesso ao transporte e, consequentemente, ao acesso à cidade. E o projeto mencionado por ele, que está para ser implementado aí pela Secretaria de Transporte e tal, pela Prefeitura de São Paulo, eu queria mencionar que, na verdade, esse projeto, que é baseado no que a própria SP Trans diz como racionalização de transporte, envolve o corte de 1/3 da frota de ônibus, que hoje tem cerca de 15 mil ônibus e vai para cerca de 10 mil ônibus. Envolve corte de uma categoria inteira de trabalhadores, que é a dos cobradores. Tem como principal base um sistema tronco alimentador. Basicamente se resume ao corte de inúmeras das linhas hoje utilizadas por diversas pessoas na cidade de São Paulo. O que eu queria ressaltar, como o transporte não é tratado como um direito, nem como um direito transversal que ele é, que dá acesso a todos os inúmeros direitos da cidade. Assim. Acho que é isso. Olá, sou Rafael Calabria, eu vou ser bem rápido, e muita gente já falou coisas que eu ia falar.
Eu sou morador de Pinheiros, na verdade, eu uso a Raposo mais em horário fora de pico, então não sofro tanto, mas eu vim aqui mais realmente para apoiar a ideia, porque é uma ideia extremamente necessária, fundamental, e como as pessoas já disseram, praticamente imediata, é urgente. E eu esperava também, como algum da mesa falou, que o técnico da DER fosse dar alguns contrapontos e não sei o que lá, mas eu achei legal que ele levantou alguns pontos que vão do encontro com o que a faixa precisa, e o principal já levantou o Cachoeira, que é aumentar a segurança. Com menos pessoas dirigindo, baixando a velocidade, você aumenta a segurança dos usuários, dos motoristas, de todo mundo. Aumenta o número de carros quebrados na via, que você falou que atrapalha tanto a trabalho de vocês. E você também falou que estão prevendo aumentar o efetivo da área, o que vai facilitar também a fiscalização do funcionamento da faixa. Então, acho que tem bastante coisa indo de acordo com o que a população está aqui organizada pedindo, o que é fundamental. E também concordo que 2022 é inviável, até lá a gente vai ter que estar discutindo a faixa até São Roque ou até Ourinhos, porque já vai estar necessitando de mais estimular o transporte coletivo. Continuar essa discussão. Eu gostaria de ouvir do senhor da DER quais são os passos que são necessários para avançar essa discussão, que pessoa precisa ser informada, precisa entrar na discussão também, para usar a Raposo também como exemplo para outras vias que também precisam disso. Enfim, continuar a discussão e obrigado. Bom, meu nome é José Adão de Oliveira, sou da Associação Projetos Integrados, do Raposo. Eu estou me lembrando da frase da Rio Mais 20, futuro que queremos. Outra lembrança foi de quando ali no Céu Butantã foi lançado, no ano passado, em março, a vacinação contra o vírus do HPV, onde estava a presidenta Dilma, o governador Alckmin e o prefeito Haddad, e com seus respectivos secretários de saúde. Naquele momento, eu vi um grande feito, porque acima de qualquer questão estava em jogo o verdadeiro interesse público e que cada ente federativo podia contribuir. Eu vejo, então, por esse sentido, muito importante essa reunião entre o Gilmar Tato e o secretário estadual de transporte, porque aí aqueles que são técnicos, no caso aí muito importante a questão da 23 de maio, que provou de uma forma científica e prática, que é possível, Nós fizemos lá no Raposo uma plenária em dezembro de 2012 sobre mobilidade urbana. E aí discutimos o BRT, metrô, um monte de coisa. E foi um técnico que fez um grande aprofundamento. Mas a questão da faixa, a gente colocou como um grande problema, mas nós não tínhamos ainda visualizado o como resolver. Então, quando a prefeitura ela construiu várias faixas em São Paulo, e vocês chegaram a esse feito na 23 de maio, está indicado qual que é o caminho. Então, a divergência que se tem, ela se reduz muito, e o que tem que se colocar para pautar e para reforçar isso é o que o colega acabou colocando no final, que é o respeito efetivo àquilo que o povo, que os moradores estão colocando como a melhor maneira de resolver os nossos problemas. Senão, no final, chega aquele filme lá, Um Dia de Fúria, Tem muitos, que às vezes dá vontade mesmo de fazer uma grande besteira, porque realmente tem pessoas que estão com problemas cardíacos, depressão e várias, devido a ficar muito tempo preso, E se nós temos solução, vamos efetivar a solução. Está funcionando? Eu sou o João, morador da Zona Oeste, e junto com outros moradores e moradoras eu faço parte do coletivo de luta pelo transporte da Zona Oeste. A gente está sempre junto aos trabalhadores que lutam por um transporte mais rápido, mais digno, que melhora a vida do trabalhador na região. Então, quando a gente anda pela Raposo, numa faixa de ônibus, ou no ônibus lá, que não tem faixa de ônibus, e os outros trabalhadores que usam a Raposo para ir para o trabalho, para ir para sua casa, ou para usar a estrutura pública da cidade, eles enfrentam o quê? Já bem disseram, Felipe, o Giva,
que é congestionamento, horas de trânsito, e é uma condição degradante para a vida desses trabalhadores, né? Além das horas de trabalho que a gente enfrenta nessa cidade, a gente tem que ficar mais tempo sujeito a isso? Essa é a pergunta, tem que ser respondida. E é não. Não tem mais condição. Então, eu estou aqui, junto com o coletivo, para reforçar que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível e que a gente acompanha sempre o coletivo de luta pela faixa de ônibus da Raposo. Isso aí. Mais uma pessoa. Você agora e depois eu falo. Tá bom. Alô? Oi. Eu sou a Márcia Gregori, sou conselheira participativa municipal pelo Butantã, moro lá no quilômetro 11,5 da Raposo e participo do GT Mobilidade Urbana da Rede Butantã também. Então, um monte de coisa, né? Primeira coisa que eu queria falar para todos é que a opção tem que ser pelo transporte coletivo. Vamos recapear a Raposo? Iluminar a Raposo? Joia! Com uma faixa exclusiva para ônibus na Raposo. Porque se é para carro andar, não quero. Investe o dinheiro em outra coisa. 2. A Raposo, ela não é uma rodovia, ela só tem o nome de rodovia. Ela é uma avenida metropolitana. O transporte e a mobilidade têm que ser encarados na cidade de São Paulo metropolitanamente. Não dá mais para a gente ficar falando do 0 ao 19,5 é do São Paulo, do 19,5 ao 22 é do não sei aonde. Depois tem uma entradinha de Taboão. Não dá. A gente tem uma Secretaria de Negócios Metropolitanos no Estado. A gente funciona, para que serve? É para isso, a gente tem que discutir metropolitanamente, porque as pessoas moram em outros municípios e se servem dos ônibus para chegar em São Paulo ou para atingir os outros municípios vizinhos. Terceira coisa, diante disso, de uma visão metropolitana da mobilidade, no caso a gente está tratando só do transporte coletivo aqui. Tem que haver uma unidade. Não dá para ter um bom bilhete único, bilhete 2 único, sem bilhete. Não dá para você andar com 5 cartões, a tarifa do ônibus é R$ 4,20, depois é R$ 3,80, aqui é R$ 3,50. Tenha dó, né? Tudo isso, assim, não é específico da faixa da Raposo, mas, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para tratar as coisas assim, caixinhas separadas. Elas não são caixinhas separadas, são caixinhas juntas. Então, tem que olhar com esse olhar maior um pouquinho. Então, como disse o Cachoeira, que eu acho que falou brilhantemente, vamos aproveitar que estamos recapeando a Raposo, vamos fazer a faixa exclusiva já, imediatamente. Não tem nem o que pensar, já tem o estudo feito, é barato, não é corredor, então é barato, dá para implantar. E isso seria o quê? Uma opção clara pelo transporte coletivo em detrimento do automóvel, que não pode ser a opção, visto que, de acordo com as estatísticas que o Felipe deu, transporta 1/3 do que o transporte coletivo transporta. Finalmente, isso para a SP Trans e para a CET, a remuneração dos ônibus tem que ser por custo operacional. Não pode ser por passageiro transportado em hipótese alguma. Não dá. Eu ando de ônibus, eu pego o ônibus na Raposo, eu venho enlatada como sardinha, de verdade, eu não estou exagerando, não. Todo santo dia, às 11h30 da noite, né, Felipe? Desço pela frente, porque não dá para descer pela porta de trás. Pelo amor de Deus, gente, isso não é digno de uma pessoa. Eu não faço isso todo santo dia, porque eu não trabalho com o ônibus, eu trabalho na minha casa, meu escritório em casa. Agora, se eu fizesse, sinceramente, ou eu estaria desmilinguida, né, destruída, ou eu estaria fazendo alguma coisa violenta, porque não dá, é um tratamento indigno esse que se dá aos passageiros de ônibus hoje em dia. E, finalmente, só para terminar, nós do GT Mobilidade, do qual muitos representantes estão aqui hoje, temos um plano para o Butantã e que a gente gostaria de entregar para o Gilmar Tato, visto que em breve acontecerá uma nova licitação dos ônibus em São Paulo. E, mais uma vez, eu quero repisar, bater nessa teclinha de que a remuneração dos ônibus não pode ser feita por passageiro transportado, porque isso necessariamente vai lotar os ônibus e tem que ser por custo operacional.
Muito obrigada. Faixa na Raposo, já! Bom, é o seguinte, primeiro, alguém, eu não sei o nome da pessoa, mas está ali me olhando, que colocou que tem 15 mil ônibus e que 5 mil vão ficar fora. E com isso motoristas, cobradores também serão demitidos. Eu queria dizer que o plano está em andamento e não acabou, esses números nós não temos. Em relação ao serviço noturno, ele está sim sendo remunerado pelo custo, ele está sendo remunerado pelo serviço prestado, ele não teria condições de ser diferente, até porque a demanda nesse horário é muito menor e a gente está querendo garantir uma frequência grande, queremos garantir um intervalo de 15 ou 30 minutos, dependendo do sistema estrutural local. Então, isso está acontecendo. Em relação à próxima concessão, o modelo não está fechado, mas a gente sabe da história passada em que se tentou pagar o sistema pelo custo e houve problemas, porque se você paga pelo custo e o usuário, o operador pode simplesmente, ele oferece o sistema, mas ele pode não parar no ponto, como aconteceu lá no passado. Ele não se preocupava muito com o passageiro, porque ele simplesmente passava. Foi numa época em que o clandestino cresceu muito na cidade. Então, a gente tem sim uma preocupação, nós queremos melhorar o sistema, queremos melhorar o serviço prestado à população. Não está fechado ainda como é que vai ser remunerado o sistema. Está sendo trabalhado essa equação. E a gente quer, o que estamos colocando para o transporte noturno, a gente quer para toda a cidade e para todos os períodos, é para isso que a gente está trabalhando. O DR, apesar, é um órgão rodoviário. Então, tudo que está ao alcance do DR com relação à segurança, eu volto a frisar sempre, e isso é que nos compete aqui. E o que nós estamos falando aqui não é com relação à rodovia Raposo, nós estamos falando de conceito de dar prioridade para o transporte coletivo ou do carro. Eu sou representante do DR, eu estou dizendo que o que está dentro da nossa perspectiva e técnica nós estamos fazendo. O que nós estamos falando é mudança de modelo. Essa mudança de modelo não cabe a nós, do órgão rodoviário. Então, com relação à faixa, com certeza, não sou eu que vou responder isso para vocês. Eu venho aqui esclarecer e venho aqui para dar informações do que compete à minha gerência, que é segurança, restauração de pista, iluminação, visando a nossa diminuição de vítima fatal na rodovia, que é o que nós estamos alcançando. Isso eu posso responder por você. Fora isso, foge a minha alçada poder respondê-lo. Agora, com relação pode ter certeza, aquele trecho que, me chama, o Felipe falou da 56, com certeza esse trecho foi municipalizado para poder ter. Órgão rodoviário desse trecho não foi. E nós estamos falando da rodovia Raposo Tavares, de 150 mil veículos ia. Então, uma situação dessa não é de pequena monta. É isso que eu gosto de poder frisar com vocês, que uma intervenção dessa, dentro do conceito que está dizendo, não é simplesmente uma coisa simples de ter resolvida. É o que eu tenho que passar para vocês. Vou insistir, Gerson. Só para você, então, eu sou Roberta, faço parte também do GT de Mobilidade, acompanho o grupo pela faixa exclusiva da Raposo. E aí, assim, dentro do que você pode responder tecnicamente, né? Transformar a rodovia, né, no que ela é realmente, uma avenida, colocando 4 faixas, uma exclusiva de ônibus para dar fluidez aos transportes coletivos, reduzindo a velocidade da rodovia, não garante a segurança? Mas quando você fala em quarta, veja, lá não existe espaço físico. Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, simplesmente, dentro do espaço físico que tem, criar mais uma, é isso que nós estamos falando aqui. Não é isso? Então, vamos fazer uma ideia simples.
Você tem 3 espaços físicos, você diminui um, aí quebra um carro na outra. Como é que nós vamos andar? Num conceito de 150 mil veículos dia. De redução de velocidade. Sim, não, mas eu não estou nem falando em velocidade. Não, eu não falo nem velocidade. A gente está falando de segurança. Então, de novo, falando nem velocidade. A mudança de modelo, é isso que ela está dizendo. Então, a mudança de modelo é aquilo que eu disse. Mudança de modelo não cabe a nós aqui. Nós estamos falando de algo rodoviário. Não, mas pelo jeito que o senhor está falando, vai ter quebra de ônibus todos os dias e a faixa de ônibus não vai funcionar. Outra coisa é que 70% das pessoas transportadas estão em transporte público. Então, o senhor está dizendo que a lógica que submete 70% da população, ela deve permanecer e tem que permanecer por eventualidades que aconteçam, né? Às vezes. E aí o senhor falou que o DER tem um serviço muito bom prestado do ponto de vista, né, de liberar as pistas rapidamente quando isso acontece. Então, eu acho que o senhor está depondo, inclusive, contra o que o senhor falou anteriormente. É importante, eu queria colocar uma questão, senhor Gerson, muito generosamente, porque eu sei que o papel do técnico aqui não é um papel fácil, mas eu queria pedir para o senhor tirar a farda do tecnicista para que a gente possa fazer um debate sério. Porque os argumentos que estão sendo usados aqui são argumentos muito sérios, né? São muito sérios. É importante que o senhor respeite a gente, é importante que o senhor respeite o nosso tempo, né? De todas as pessoas que sofrem o cotidiano da faixa da Raposo, né? E que a gente está trazendo algo aqui que é absolutamente possível de ser realizado. Apresentamos diversos. Adão falou de um exemplo próximo aqui do lado, a 23 de maio, né? O que é o exemplo técnico mais bem acabado de que isso é possível ser feito. Então, e que funciona. Não dá para o senhor vir aqui e continuar utilizando de argumentos tecnicistas que são argumentos furados. São argumentos furados. Não convence ninguém que está aqui, né? E é de responsabilidade sua, sim, né, voltar para o DR, né, e falar que essa comunidade, essas de 30 bairros e 9 cidades que utilizam a Raposo Tavares, né, não vai parar com esse movimento até que a gente consiga a faixa da Raposo, mesmo que a gente tenha que, né, parar a Raposo Travada todos os dias, né, todos os dias, até que o governo do Estado, né, compreenda a necessidade da população, que ele está impondo sofrimento cotidiano para essa população. Porque é o governo do Estado que está impondo esse sofrimento para essa população. E a gente já falou de sofrimento aqui, né? Então é importante que o senhor volte e também o senhor não utilize esses argumentos que não nos convencem, porque senão, né, o senhor não vai cumprir minimamente o papel ao qual o senhor veio aqui dialogar conosco. Alô? Quero falar mais uma coisinha, posso? É o seguinte, como o Giva acabou de falar, gente, é possível, e a discussão, e o que está em discussão é sim, se nós vamos priorizar o carro ou se a gente vai priorizar o transporte coletivo. Essa é a verdadeira discussão. Então, não adianta dizer que vai piorar a condição, o número, vai aumentar o número de mortes, de acidentes, não sei o quê. Diminui a velocidade da via. Aquela via não é mais uma rodovia. Então, por que pode andar a 90 por hora? Não pode. Vai andar a 60, 50, sei lá. Né? Isso é perfeitamente possível, nada impossível. Né? Aquela história do cara não sabia que era impossível, foi lá e fez. Vamos fazer, porque a gente até sabe que é possível fazer. Quanto à questão dos ônibus não pararem nos pontos, desculpe, mas em pleno século XXI, bota um GPS no ônibus e o ônibus para no ponto. Se ele não parar, você multa. Eu só estou dizendo o seguinte, não dá que existe... Espera aí, calma. Eu só estou dizendo que existe uma preocupação porque o passado diz que a gente tem que tomar cuidado. Mas o passado era em 1989, 91. Sim, eu só estou dizendo, a gente aprende com o passado, certo? Tudo bem, agora... Eu disse, não está fechada a equação. Não, eu estou só modelo não existe, agora a gente aceita sim contribuição, você faz parte do plano de mobilidade.
E a gente quer acertar. Essa é a Claro, verdade. claro. Não, eu estou só dizendo que às vezes a gente vem com um argumento técnico e parece que é uma verdade absoluta, não vai dar. Entendeu? Dá. Hoje em dia a gente tem celular que você manda um negócio na hora dizendo o ônibus não parou. Eu não falei, mas a gente, nessa linha noturna, nós estamos fazendo, inclusive, um modelo que a gente chama de operação controlada, que a gente está com toda essa tecnologia e com contratação, inclusive, de pessoas na fiscalização para que os ônibus saiam, deem a partir do horário que tem que ser dado. E a gente quer fazer isso com a ajuda da CT, de não só controlar a partida, como controlar o ônibus ao longo do percurso, inclusive desobstruindo algum eventual enrosco, vou dizer assim, que tenha na via, que é com a ação da CT para que ande. O secretário já disse uma vez, o Maurício também estava, que, por exemplo, a 23 de maio, tem lá uma faixa de ônibus. Se quebrou um ônibus, alguma coisa na faixa, o que ele falou? Pegue a faixa exclusiva, avança do lado e o carro vai para as outras faixas e aquela via passa a ser exclusiva do ônibus. E você tem razão, o plano de mobilidade, na realidade, existe uma lei federal de 2012, você sabe disso, em que a prioridade primeiro é o pedestre, depois é o não motorizado e depois é o ônibus. O carro fica lá embaixo, depois de carga, etc. Então, realmente, você tem razão, a gente precisa de ver dessa forma e eu entendo aqui que o engenheiro Gerson aqui, a diretriz tem que vir lá de cima, por isso que teve já essa conversa do nosso secretário, com o Duarte Nogueira, que é do governo do Estado, para a gente caminhar nesse sentido. Evidentemente que toda essa mobilização é importante para que se consiga esse objetivo. Okay? Eu não queria só desviar a discussão, né? Porque a gente está falando da faixa, foi só uma observação, mas então, voltando à faixa. A questão da prioridade do pedestre é brincadeira, em se tratando de Raposo. Nós temos no 11 um farol ali que a gente tem que correr para atravessar. É um absurdo, um absurdo. Então, existem coisas que são lá de cima, mas existem coisas que são aqui de baixo, que não são feitas, que poderia muito bem ter uma faixa à direita ali, livre, poderia ter um farol para pedestre. Nós não temos um farol para pedestre. Quer dizer, deveríamos ter passarela, e não tem. Mas se não tem, tem que ter um farol para pedestre. Nós não temos. O farol ali não dá tempo para as pessoas atravessarem. E está lá, há muitos anos isso. E já foi reclamado com o DR há muito tempo e nada foi feito. Então, tem coisas lá em cima e tem coisas aqui embaixo que podem ser feitas se tiver diálogo, se tiver transparência, o que não há. Não há participação efetiva. Na questão do transporte, também transformar em avenida possibilitaria cruzamento de um bairro para o outro. Essa lógica de radial, esse maldito Prestes Maia que fez esse plano radial, tudo tem que ir para o centro para depois ir para o outro bairro. Nós temos que ter tangenciais, nós temos que ter ônibus que atendam bairros vizinhos. Transformar a Raposo numa avenida como ela possibilitaria isso também. A gente tem carências múltiplas de passarela na Raposo hoje, não é só essa do 11. Nós temos, o pedestre não é, em maneira alguma, o pedestre não tem a mínima condição de andar nessa cidade. Haja visto a estação Butantã, que tem um ônibus a 2 quadras. É um absurdo total. Então, ciclista que sou e que estamos enfrentando tanto problema, também não tem prioridade alguma. Então nós temos que ter intermodais. Nós temos um espaço maravilhoso ali na Escola Politécnica, que poderia ser um intermodal para a gente ir para o trem. Tem diversas soluções técnicas. A questão é prioridade política, que não há. Os estudos estão feitos, faixa já. É só minimizar o tamanho da faixa, não precisa fazer intervenção nenhuma, não. Cabe, tecnicamente cabe, é barato, dá para fazer. Partindo para o encerramento aqui, para a gente fazer os encaminhamentos. Tem mais uma pergunta só a sua? Só uma pergunta para a área técnica aí, tão falada.
Bom, eu sou Chocolate, moro no Butantã, o educandário, certo? E eu vim falar um assunto que não está em tema aqui, mas envolve a comunidade que usa o transporte. A questão da limpeza na Raposo Tavares nos pontos de ônibus. A comunidade reclama muito também. Os pontos de ônibus, sabe, a sujeira demasiado. Principalmente aquele ponto de ônibus no Habib ali. O Habib ali, não sei o que acontece, tem que haver uma fiscalização. Tem tonelada de papel do Habibs ali. Os pontos de ônibus tá demais mesmo, uma sujeira. Certo? Acho que a comunidade tem que ser respeitada também nessa linha também. Questão da higiene, tá? Obrigado, só isso. Quero deixar muito bem claro a posição aqui do DR com relação a alguns questionamentos aí. Eu volto a dizer, nós falamos e no fundo nós vamos dizer que é a mudança de conceito. Então a mudança de conceito não passa na nossa área técnica. Então aqui estão existindo instrumentos, pessoas, interesses pelas quais provavelmente não sou eu que vou responder esse assunto com relação à parte técnica, que com certeza daqui eu acredito que sairá alguma coisa, alguma força, alguma coisa política para poder ter algo que vá ao encontro, que eu diria, se eu fosse usuário da rodovia, já fui muitos anos, pela qual ao encontro do interesse de vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos então, pessoal, fazer os encaminhamentos. Acho que vocês fizeram muitas intervenções aqui importantes, com sugestões, com considerações. A mesa também falou, algumas respostas foram dadas, outras não, até porque nós não temos todos os instrumentos aqui para responder às indagações feitas. Mas eu acho que alguns encaminhamentos nós temos que fazer hoje aqui dessa audiência pública. Acho que ela produziu alguns frutos importantes. O primeiro deles, o primeiro encaminhamento, seria uma audiência com o secretário estadual de Transportes. Que a gente tinha que fazer, nós vamos solicitar aqui pela Assembleia Legislativa que ele receba uma comissão, que é a comissão do movimento organizado, para levar essa reivindicação, né, com um documento protocolado no gabinete dele. A outra proposta seria uma reunião também no DR, com as duas, né, com o DR e com a Secretaria de Transportes. Em seguida, nós vamos acionar a Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa. Vamos pedir que vocês sejam recebidos nessa Comissão de Transportes para reforçar a luta aqui dentro da Assembleia Legislativa. E tem uma proposta também que é de acionar o Ministério Público, não é isso? Demandou ser acionado para esse caso. Ele não foi acionado ainda? O movimento não acionou. Então, a partir das notas taquigráficas que serão produzidas aqui, com as intervenções de vocês, nós vamos encaminhar. Acho que o resultado dessa audiência pública já é o suficiente para que nós possamos protocolar uma representação no MP, no Ministério Público, exigindo que o MP, que o Ministério Público, saia em defesa da população, né, e pressione também, exija que o Estado, enfim, instale as faixas na Raposo Tavares. Acho que esses três encaminhamentos são fundamentais. Não sei se alguém tem alguma outra sugestão, algum outro encaminhamento, fora os três que nós apresentamos. Deputado, eu gostaria de ter um encaminhamento de a municipalização da Raposo já, porque aí tiraria esse grande problema que é para o DR cuidar das questões, não só da faixa, mas questão de passarela, a questão de tantas modificações que precisam ser feitas que o DR sofre muito para fazer. Aí seria, nós podemos apresentar como sugestão agora, isso depende muito do governo estadual e da Prefeitura de São Paulo, né? Não, é muito difícil para a gente pautar essa luta como algo prioritário nesse momento. Acho que nós não teríamos fôlego, nem correlação de forças para municipalizar, mas fica como um ponto importante na pauta, como uma sugestão. Só uma observação. O prefeito Haddad, ele é presidente do Conselho Metropolitano, né? Acho que seria interessante encaminhar para o Conselho Metropolitano de cidades da região metropolitana. Também. As notas taquigráficas aqui como uma reivindicação, inclusive na direção de que o Cachoeira colocou, pela municipalização da rodovia. Certo. Então fica essa sugestão, vamos encaminhar também para o prefeito Haddad, com essa sugestão que você levantou, de municipalização da Raposo Tavares, pelo menos nesse trecho, né, de São Paulo, que é o pior, é o mais estrangulado. Mais alguma sugestão?
Tudo bem, pessoal? Então, olha, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pela mobilização. Logicamente que a luta não se encerra aqui, porque foi mais uma etapa de uma luta que vocês estão travando, tem um cronograma de lutas, de organização aqui, e aqui a gente vai fazer esses encaminhamentos como uma contribuição para a luta de vocês. O que vai determinar mesmo a vitória final desse movimento é a luta do movimento social organizado. São vocês mobilizados. Ok? Muito obrigado pela presença. Obrigado aqui às pessoas da mesa. Deputado, gostaria de agradecer por abrir o mandato para esse encontro, para nesse encontro de hoje, destacando a importância do que é o papel de cidadania nos espaços, né? Essa é a casa do povo, o povo veio até e a gente agradece ao mandato em específico. Muito obrigado. E parabéns, pessoal. Boa noite. Está encerrada a nossa audiência pública de hoje. Só uma observação. Muitos deputados foram convocados. Muitos deputados foram convocados. Né? Todos. Estão me corrigindo aqui, o Giva. Todos os deputados foram convocados. Faixa na Raposo. Já!